Ainda não. Ainda não tá aparecendo. Professor, tá aparecendo um negócio aqui no canto da minha tela. Onde está a janela compartilhada? O compartilhamento está em pausa até você retorne à janela compartilhada. Não entendi. Isso nunca tinha aparecido antes. Não sei também. Ué, vou tentar de novo, peraí. Tenta. Aí. Agora eu acho que foi. Agora foi. Tá. Vou começar pelo subsolo 1 ou planta baixa? Planta baixa e depois eu vou descendo. Ok, pode ser. Tá. Aqui tá 15 de novembro, né? Ok. Aí eu fiz somente uma entrada para veículos, que no caso aqui é só para sair. Entra aqui pela Duarte. No caso aqui é pela Doca, para ter o acesso à Doca. Ok. Aí vamos aqui no começo. Aí aqui eu fiz. Aí o caminhãozinho que entrar vai sair na 15 de novembro. Vou dar uma dica para vocês que é bem interessante. Toda vez que a gente for apresentar uma planta baixa, principalmente quando eu vou colocar acessos, sempre coloca algumas setinhas e coloca algumas legendas. Então, assim, acesso de carga, acesso de pessoa, acesso de veículo. Então, isso acaba sendo mais fácil para vocês explicarem e que alguém leia o seu trabalho, ele já fale por si só. Então, isso, quando vocês estiverem fazendo trabalho de TFG, isso vai facilitar muito para vocês, tá? Tá. Beleza. Vou colocar aqui. Saída, então. Uhum. Só para mim não esquecer. Tá. Faz uma bolinha na frente, em cima. É bom. Eu sempre faço umas bolinhas quando eu tenho que fazer alguma coisa, uma bolinha maior, que aí eu sei que tem alguma coisa. Beleza. Uma bolinha vermelha. Exato. Tá. Aí, professor, como aqui que tá parada para minha doca. Aí, o que acontece? Assim, caso precise ter um acesso na parte de serviço, né, que precisar levar alguma carga para cima, ou sei lá, abastecer algum restaurante que está no primeiro andar, aí entra aqui pela sala de DML, aqui vem na portinha e vem pro elevador de serviço. Aí, nessa parte aqui, eu fiz a circulação técnica com o vestuário masculino. Do outro lado, espelhado, tá o feminino. Oi. Só um instantinho, Gabi. Essa circulação, o que for de DML, coloca só DML. Né? Deixa apenas uma passagem livre para ter o acesso ao elevador. Tá? Então, assim, separa uma porta para DML. Tá, uma porta para DML. Isso. Então, o DML fica fechado mesmo. E você tem uma circulação que é o acesso da doca para ter acesso ao elevador e subir com a carga. Entendi. Bom? Tá bom, então acho que eu posso fazer esse acesso aqui na frente mesmo. Que Exatamente. Já vem aqui direto. A doca tá aqui, aí vou fazer... Acho que eu vou colocar esse vermelho aqui. Joia. Tá, beleza. Aí aqui tá o vestuário masculino, né, para os próprios empregados. Aí do outro lado, espelhado, tá o feminino. Aqui tá a mesma coisa que eu fiz, né, então vou ter que fazer... Você vai colocar sanitários? Então, professor, eu já coloquei, tá? Calma aí. Deixa eu só explicar para o senhor. Eu coloquei um só no DML aqui, mas é só para a pessoa mesmo da limpeza. No caso... Deixa eu entender esse vestiário. Sim. Explica melhor esse vestiário. Essas portinhas. Eu pensei assim. Eu pensei assim. Não vai ser só... Não vai ser... professor, não vou colocar um monte... Vou colocar um monte de armário aqui, ter que colocar um monte de armário e colocar só um lugar para se trocar? O que você pode fazer? É criar uma lógica, né? Faz um banheiro, né? Que então você coloca os sanitários, os lavatórios, mais ao fundo você pode colocar chuveiros, armários e algum banco para sentarem, para trocar de roupa e tal. Então, se eles têm alguma hora, então o cara vai tomar banho, ele vai lá pro final. Né? Então, assim,
É melhor do que essas partes seccionadas. E vou te falar mais. Quando a gente trabalha com armários para vestiário, tem empresas que acabam colocando esses armários do lado de fora, onde que tem uma câmera que possa pegar e filmar. Porque tem muito problema de roubo, às vezes até de funcionários abrirem armários de colegas. Parece brincadeira, mas é bem sério. Eu estava conversando com um dono de restaurante esse tempo atrás e eles tiveram que fazer isso. Tirar o vestiário, tirar os armários de funcionários de dentro do vestiário, porque um roubava o outro. Sim, e até, professor, quando fica para fora, assim, exposto, a pessoa se sente mais até inibida de ir lá e pegar, porque vai que alguém vê. Eu acho que Então, tem uma além questão. da câmera, tem essa questão também. E outra coisa, você acaba sendo... Pelo menos onde eu trabalhei era assim, para fora. Você fica inibido e tem uma outra coisa também. Você acaba sempre deixando trancado. Porque como ele está dentro do... Se você te colocar ele dentro do vestiário, você às vezes tem uma falsa segurança. Ah, não, só encostar aqui, só entra meus colegas. Então alguém pode mexer em alguma coisa. Então, às vezes, colocar os armários para fora, isso também evita que algum funcionário, assim, alguma pessoa mal intencionada, possa pegar alguma coisa na cozinha, em algum lugar, e ficar escondendo lá dentro, né? Porque é uma área de passagem de pessoas, né? Então, assim, eu acho que enquanto arquitetos, a gente tem que, às vezes a norma fala assim, você tem que colocar lá dentro e tal, mas a gente tem que pensar como que é a visão também como que funciona as pessoas em si, né? Como que os empreendimentos funcionam, né? Para que a gente consiga fazer um projeto e que ele funcione, né? Quem quer falar aí? Até porque câmera dentro de vestiário não pode, né? Por isso mesmo. Então, dentro do vestiário você vai colocar câmera. Mas do lado de fora, onde que estão os armários, você pode colocar. Então, ele pode aumentar a segurança, né? Realmente. Vestiário você não coloca, a não ser que se coloque, aí o cara vai ser processado depois ainda, né? Entendi, vou pôr então aqui fora, porque aqui dá para colocar os armários e colocar os banheiros aqui dentro. Exatamente. E de cada lado, um para masculino e um para feminino. Aí tá bom, continuando. Aí aqui a gente vai ter as escadas. Essa escada começa literalmente aqui, essa daqui. Começa a partir daqui. Mas essa outra tá vindo do subsolo. Essa daqui. Correto. Tá? E inclusive Pelo o seu elevador também. empreendimento, ela não deve ser enclausurada? Como assim, essa daqui? Pelo tamanho do seu empreendimento, pela norma do bombeiro, ela não deve ser enclausurada ou ela é livre mesmo? Não, ela tem parte de concreto, professor. Não, eu não sei o que é enclausurada, Então, por professor. exemplo, num prédio, Você me explica prédio o que é essa palavra. residencial, Tá. no prédio residencial, né? Então, por exemplo, você tem uma anticâmera, né, que você entra em um espaçozinho, desse espaçozinho você vai para dentro da escada, que às vezes é uma escada à prova de fumaça. Essa escada é escada de emergência, professor, tá até aqui escrito. Exatamente, mas aí o que acontece? Uma situação que é corriqueira vocês fazerem. Qual que é a largura da sua escada? Abre aquela informação de novo. Qual? Aquele outro era o subsolo, professor. Não, tudo bem, tudo bem. Qual que é a largura da sua escada aqui, ó? Tá, de ponta a ponta? Não, ao contrário. Peraí, eu peguei errado. Eu peguei errado. Só do lance. Tá, só do lance? DI, aperta DI e dá Enter. DI, não PI. Deixa, professor. Ele não vai. É que eu tô aqui na cama, professor, pra eu não poder fazer tanto barulho. Hoje eu vim pro quarto. Aí tem 2,32 metros. 2,32 metros. Dá um zoom ali pra mim. Não tem essa onde que tá escrito aqui, escada de emergência? Uhum. O que acontece? Escada de emergência, ela não pode ter... Aqui tem uma divisão no patamar? Tem, bem aqui. Não pode. Não pode? Não pode, é proibido. É proibido. Outra situação. Essa largura que tem 2 aqui, no patamar, ele tem que ter a mesma distância.
aqui, né? Aqui não tem. Exatamente. Por quê? Tá. Imagina, tem 4 pessoas subindo ao mesmo tempo, uma do lado da outra. Ela tem que fazer um giro aqui, que as 4 pessoas consigam subir, continuar subindo ao mesmo tempo. Da forma que você colocou, a pessoa não sobe. Ela começa a parar e começa a juntar aqui. Então isso aqui, ó, esse tipo de escada aqui, ó, tá errado. Tá. Tá? Então, a mesma largura que você coloca aqui, você coloca no patamar também. Tá, beleza. Tá. Outra bolinha, então, vermelha. Pra completar, tá. Exatamente. Tinha que dar aqui essa saliência aí mesmo. Uhum. Tá, continuando. Aí, então, professor, eu usei um pouquinho, tentei pelo menos usar a criatividade e fiz algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, aqui na entrada na Duarte, a pessoa, tipo assim, tem a parte da porta, né? Uhum. Automática e tal, mas do lado de fora vai dar para ver aqui dentro o aconchego que tem aqui dentro. Então, a pessoa, instantaneamente, eu acredito eu, que vai sentir vontade de sentar. Aí, admirando as lojas, enfim, aí vai andando, aí tá. As lojas em si, eu fiz, as menores têm 30,88 metros quadrados e as maiores têm 40, acho que a maior é 40, não, uma que é maior. 40,55, eu acho que essa daqui é maior. Não, essa daqui é maior, 52,79. Essa daqui que é maior. Eu fiz um pequeno armazenamento aqui também. Deixa eu ver. Tá. Aqui é a mesma coisa. Às vezes você tem que tomar alguns cuidados. É que, por exemplo, aqui, na frente de algumas fachadas, nas fachadas de algumas lojas, você coloca algumas cadeiras, alguns bancos. O que que acontece? Isso aí acaba você tirando a visão, às vezes, de uma vitrine que a pessoa possa colocar. Então, às vezes, onde que você colocou na frente das lojas, às vezes seja mais interessante você colocar no meio, né, onde a pessoa... Exatamente, que aí ela tem visão para um lado, visão para o outro. Então, assim, você quer esperar alguém. Então, ela senta no meio e olha para a vitrine também, né? Porque dessa forma, você acaba estando de costas para essa vitrine. Que aí você pode fazer o seguinte, desde de trabalhar com eles retinhos, você pode trabalhar com os seus pequenos ambientes, né? Você coloca, às vezes, 2 poltronas, 4 poltronas, por 2 de frente, uma de frente com a outra, que a pessoa pode sentar, conversar nesses ambientes, né? Aí, às vezes, você dá uma verificada, depois você dá uma redimensionada, às vezes, nisso. Uhum. Tá bom? Vou colocar esse daqui também, pra me lembrar. Uhum. Tá. Oh, meu Deus. Aí, outra coisa, professor, eu fiz os pilares com shaft, para poder entrar encanação, entrar parte de fiação também. Ok. Aí, também vou usar como escoamento de... Água pluvial. Água pluvial também. Deixa eu ver... tá. Os pilares... Deixa eu te dar um exemplo. Puxa a tela um pouquinho mais para cima. Aqui. Tá. Lá na fachada. Isso. Por exemplo, aqui nessa fachada, tá aqui, ó, rampa Rampa piatonal tá 5,76%. Aí é o seguinte, pode aumentar, deixa um pouquinho maior. Por exemplo, você coloca uma prateleira bem aqui na fachada da loja, do lado esquerdo aqui, ó. Né? Aqui? Às vezes, isso aqui seria a possibilidade de trabalhar com vitrine que a pessoa consiga enxergar lá de fora, enxergar aqui dentro. Ou, às vezes, nessas lojas iniciais, que elas não tivessem, né? Que você deixasse um espaço mais aberto e deixasse isso uma porta mais convidativa, né? Para as pessoas, esses ambientes. Senão você acaba ficando com uma porta bem estreita e a pessoa só tem uma portinha para a pessoa entrar, mas assim, aí ele fica imaginando assim, será que eu saio do outro lado ou não? É que isso acaba se tornando, às vezes, mais acessível para as pessoas, que seja mais convidativo para as pessoas adentrarem isso aí. Dá uma pensada. Fala... Às vezes... É justamente justo. Se for fazer um barzinho, que ele fosse como se fosse um deck
ao céu aberto, né? Que está na cobertura, mas só que você acaba deixando nessas áreas um espaço... tipo assim, você traz isso aí um pouco mais próximo da população que está passando nas ruas. Que por ali ele consegue ver, não, dá para passar lá do outro lado, tal. Então ele fica mais... Ele entra ali, né? Não fica só uma portinha para ele entrar. Entendi. Entendeu? Vou fazer um acesso aqui, daqui para cá. E assim, Exato. Com a te dessa essa mobilidade, né? Você acaba pegando essa fachada sua, que tá assim, você abre ela maior, que aí você afunila pro seu corredor para a pessoa passar pro outro lado. Entendi. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Pode perguntar. Ai, professor, eu até esqueço que tá em sala, professor. Para com Essa isso. é a parte boa. Tô nem aí. Tô nem aí. Não é? Tô nem aí. E aí? Eu tenho, Gabi. Porque como você dimensionou esses pilares, a Fabi te falou alguma coisa de cálculo, de carga, alguma coisa assim? Porque eu não tenho noção aonde colocar os meus. Primeiro, uma das primeiras coisas que você tem que ter noção é, tipo, de nivelamento. Por exemplo, cada pilar desse aqui, você vai ligar. Ai, tem hora que tá vermelho, tem hora que não tá. Aqui, ó. O nível deles, eu não sei como que fala em português, mas tá bom. Eixo. Esse daqui é o... é isso, eixo. A ligação de eixo a eixo. O eixo é o meio do pilar. Isso, a ligação dos eixos. Aí você vai fazer aqui, ó, tá vendo? Esse pilar, desse pilar até esse pilar, tem 8 metros. Daqui, do meio dele até o outro meio, tem exatamente 8 metros. Tá vendo? Aí esse daqui é uma das coisas. Aí a outra coisa é, por exemplo, a gente tem vários andares, né? É um edifício que, sei lá, Quantos andares vai ter o seu? 5? Então, o meu vai ter 4 ou 5. Fora os subsolos. Fora os 3 subsolos. Fora os 3 subsolos. Aí, como que eu fiz esse... Na verdade, não foi bem cálculo, tá? Eu meio que analisei, aí perguntei pra Fabi se estava certo, ela falou que estava certo. Assim, eu observo muito. Então, tipo, tudo que dá pra me poder absorver, eu absorvo, entendeu? Por exemplo, digamos ali no Estação. Você já foi no shopping Estação? Já foi lá na parte do estacionamento deles? Você viu o tamanho dos pilares que tem ali, né? De concreto redondo. Então, tipo assim, vou vir aqui na minha planta de subsolo. Então, eu meio que... Oi, professor. Só para te orientar, Gabi, quando a gente trabalha com pilares, né, Gabi e Sapo, né, que fez a pergunta, geralmente a gente trabalha com malhas. Ou malhas de 5x5 ou malhas de 5x8. O porquê que eu trabalho com essas malhas de 5x5 ou 5x8? 5x8, eu consigo trabalhar com vigas não tão espessas e eu consigo trabalhar com o meu estacionamento, né, com uma viga, com um pilar de 5x8, eu consigo colocar 3 carros. 5x5, eu consigo colocar 2 carros. Então, quando você pensa nessa malha de pilar com essa projeção, quando chega lá no estacionamento, ela vai fechar certinho. Porque o que acontece às vezes? Se você começa a projetar pelo pavimento tipo, né? Que foi o que eu fiz. Que, na verdade, eu começo a projetar errado, porque eu penso na forma primeiro, e aí eu tento adequar o meu projeto depois, meu projetamento à forma que eu pensei. E aí agora tá dando tudo errado. Porque o que acontece? Você acaba colocando os pilares nas interligações das paredes, né? Então você vai colocando cada esquinazinha você vai colocando pilar. Aí chega lá no estacionamento do subsolo, vira um paliteiro, né? Um monte de palitinho lá que não entra em estacionamento e você não tem como tirar os pilares. Porque esse pilar, do jeito que ele vai subindo, né? E vai até o final. Então, aí tem uma situação. A forma segue a função ou a função segue a forma? Na verdade, não tem essa, né, professor? Não tem. Na verdade, fazendo a minha função seguir a forma, mas não tá Você dando tenta certo. Você tenta fazer, na verdade, a tem forma funcionalidade, seguir a função. né? Mas aí o que acontece? Eu acho que a gente tem que analisar
o projeto, cada tipo de projeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer um museu, às vezes o museu eu tenho uma liberdade maior de trabalhar com essa forma. No caso, eu vou trabalhar um prédio residencial, um prédio comercial. Para eu ganhar dimensionamento nesses ambientes, acaba sendo mais fácil eu trabalhar os meus ambientes mais quadradinhos. Então, nada impede de eu trabalhar com modulações, né, que eu posso depois ir encaixando, né, e sempre pensando nessa modulação com a junção dos pilares. Que essa modulação, que fosse 5 por 5, 25 metros quadrados, né, você vai fechando e depois os cantos dos pilares sempre vai fechar de uma forma que seja conveniente. Então, assim, não existe uma regra. Eu particularmente, eu sou o tipo de pessoa que eu penso muito mais na função do que na forma, né? Porque tem muitas vezes nas situações a gente tem que... Como? Eu acho que é mais fácil pensar na função e depois na forma, mas eu nunca consegui fazer isso. Porque a primeira coisa que eu penso é na forma que eu quero. A primeira coisa que eu faço é a minha fachada. Essa de dentro fora para dentro. O professor já sabe a cara da minha fachada, né, professor? Exatamente. Mas isso assim, isso não tem uma regra. Eu acho que a gente vai aprendendo a trabalhar com isso. Eu acho que tem obras que a gente pode pensar na forma primeiro. Depois ele vai vir na função. Mas tem prédios, tem edificações que, por exemplo, ele pede a sua função. Então a forma ele acaba sendo absorvida depois. Mas aí vocês, enquanto alunos também, tem que achar esse meio termo, né? Porque às vezes essa forma eu posso conseguir com outros tipos de elementos. Não que a construção tenha que ter essa forma, mas eu posso vou usar a palavra envelopamento, né? É como se fosse uma casca. Segunda pele. Você faz uma segunda pele só para fazer a fachada. Para fazer essa estrutura ou dar essa sensação que eu quero ter. Né? Então, a roupa do negócio. Na forma do prédio, do edifício, eu pensei nisso, não foi nem questão de estética, eu pensei, tipo, eu quero que meu edifício tenha esse formato. Só que agora eu não consigo encaixar mais nada. Dá uma travada, né? Dá uma travada. Dá uma travada, tava assim mesmo, semana passada. Mas, professor, primeiro eu tava fazendo umas luzes de 9 metros. Aí a Fabi falou para mim não fazer de 9, de fazer com 8, justamente por causa das vigas, inclusive. Aí eu consegui adequar e fiz. Assim, aumentou meu projeto, porque antes era 30, você lembra, né? 30 e pouquinho. Lembro. Assim. Sim. Aí, não lembro mais nada. Não. Agora ficou 40 e pouco, aumentou o tamanho. Então, o meu pré-dimensionamento que eu fiz, entreguei pro senhor. Não, ele assim, mas Ainda bem que é pré, né, professor? É mutável. Ainda bem que é pré, né? Mutável. Dá pra mudar, ainda bem que é um pré. Mas, enfim. Aí ficou assim, ó. Ficou 4,46 nesse caso aqui, mas tem uns que são maiores. Tem esse daqui mesmo é de 6 por 8. Ficou assim. 6 por 8, 4,5. Quase 4,5 por 8. Dá uma olhada nos recuos, tá, Gabi? Oi, tem um barulho, professor, não tô ouvindo. Aí, agora... Dá uma olhada em relação aos recuos frontais, laterais, em relação à altura do teu prédio, tá? Ah, sim. Eu vi, professor, com relação a isso, ficou bem aqui, ó, eu fiz a continha. A área total dessa planta baixa tem 2.000... Né? Tá torto, professor, sim, tá bom. Tudo bem. É que eu tirei a planta e tirou o texto sem querer. É que eu tô olhando assim, eu falei assim, nossa, meu computador tá torto. O negócio... Não. Agora tá certo. Tá torto mesmo. Aí ficou 2.743,06 de metros quadrados. Aí a área verde ficou bem mais que isso. Ficou 1.000... Esse daqui é o mínimo, que é 30%, mas ficou 1.800 e pouco. 1.600 e pouco ficou de área verde. Ok. Tá. Contando com o que eu calculei aqui foi do meu subsolo. Eu peguei a linha daqui de fora. E foi do subsolo em si, que deu esse 2.700 e pouco
Não é desse Entendi. daqui, não. Esse daqui tem menos. Mas então, continuando aqui. Oi, Gabi. Oi? Sato, Essa pode falar. dimensão dos pilares, como que eu faço? Olha só, quando eu trabalho com edifício, eu posso trabalhar, às vezes, com uma seção, por exemplo, de 20 por 30. E eu vou seccionando, que na verdade, qual que é o objetivo do arquiteto colocar pilar? Você sabe? Você tem uma noção da estrutura para... Por exemplo, como que foi as aulas de vocês de estruturas? Não tivemos. Não tiveram aula professor, de estruturas? eu já tive, Não. a gente calcula tudo. Sabe por quê? É o seguinte. Com base no vão, né? A gente Mas Com base no peso também, né? No peso da isso tem que edificação. ser levado em A gente consideração. calcula o peso de lajes. O que eu tenho que levar em consideração? Qual é a carga que ela vai ter? Qual é a distância que ele vai ter? Qual o tipo de material que eu vou ter? Então vamos supor, se eu vou trabalhar com uma estrutura, com uma laje convencional, né? Então eu vou ter umas vigas de concreto, vai ser concreto armado, às vezes em loco. O que acontece? O que a gente tem que imaginar? Quanto maior a distância dos pilares, maior será a minha viga. Quanto menor a distância entre os pilares, menor a minha viga. Em que situações que eu consigo reduzir o tamanho da minha viga? Dependendo do tipo de estrutura que eu utilizo. Às vezes, tem a possibilidade de eu trabalhar com estrutura treliçada. Você já viram no Atacadão como que é a cobertura lá do Atacadão? Sim. É uma treliça metálica. Aquilo ali, dá para você utilizar aquele tipo de treliça e trabalhar com laje de concreto armado em cima também. O que isso te propicia? Você ter uma distância de pilar maior. Então é muito importante vocês estudarem sobre estruturas. Não é que vocês vão fazer cálculo estrutural, mas é justamente para vocês terem uma noção que quando vocês fazerem o projeto e entregarem isso para o engenheiro, ele não vai ter que falar para você colocar um pilar no meio da sala, porque não vai passar. Né? Então a noção é essa. Se você trabalha com pilares a cada 5 a 8 metros, você consegue, às vezes, no pé direito de 3 metros, você esconder essa viga, sem problema nenhum. Entendeu mais ou menos a lógica? Então, se eu tiver uma distância muito maior, muito superior a isso, eu vou ter uma viga muito maior, que obriga a ter um pé direito mais alto para que eu possa esconder essa minha viga. Professor, falando nisso, aqui tem 2 tipos de pilar. Tem pilar metálico e pilar de concreto. Esse rosinha aqui, que inclusive foi com a ajuda dela que eu fiz, que eu falei. Aí, tipo assim, esse daqui que é metálico, ele tem 10 por 15. Uhum. Não vai nada, e como vai ficar o shaft de imitação de madeira assim ao redor, então não vai precisar. Mas a única função desse pilar aqui é amarrar a parede. No caso, amarrar a minha parte de vidro que eu fiz aqui. Tá vendo aqui? Por exemplo, o vidro ou a própria alvenaria, né? Porque se você pegar, por exemplo, coloca um pilarzinho aqui e um pilarzinho aqui. Quando eu coloco... Por exemplo, para segurar essa escada aqui mesmo, é esse pilar aqui, professor. Exatamente. Não é esse. Então... Exatamente. Mas você vai afastar isso aí um pouquinho, né? Vou ter que afastar. Depois tem que arrumar de novo, escada, professor. Que absurdo. Olha a legislação lá de novo, tá? Sim, professor. Professor, tem hora que eu até esqueço do negócio, porque eu lembro de outras coisas, então tá muito bagunçado meu cérebro, você não faz ideia, professor. Então vai no que tem legislação, porque isso te amarra de uma forma, aí você acaba tendo mais liberdade para construir o restante. Tá bom. Eu vou continuar aqui. Tá. Do lado de fora, professor, como aqui que tá a minha parte de restaurante, de lanchonete, cafeteria, vai ter mais um restaurante no primeiro piso. Então, eu fiz a minha casa de gás aqui, que inclusive aqui embaixo, não sei se dá para ver essa linha que tem aqui, essa linha aqui, é onde está o meu subsolo. Então, eu
ocupei nada de área verde. Ok. Tá? A casa de gás. Aí aqui tá a guarita, que inclusive tá espelhada, que ficou ao contrário. Aí aqui vai ser a sala de máquinas com gerador. Vai ter 2 salas de máquinas, eu acho que eu vou colocar uma do lado da outra, tá só espelhado aqui. Vai ficar essa parte aqui para projeção do tanque inferior de caixa d'água. Vai ficar esses dois um do lado do outro, que eu não arrumei mesmo, não deu tempo ainda de arrumar. Aí que inclusive aqui tá as bombas de água também. Ok. Tá? Aí aqui também ficou um pouco de estacionamento. Aqui, como eu falei, que vai ser a entrada do veículo, né? Que pode estacionar aqui nessa lateral. Aqui outra guarita. Aí aqui, professor, eu fiquei com muita dúvida nesse aqui. O abrigo de lixo, professor, o caminhão de lixo vai ter que entrar aqui? Ou ele vai parar aqui na frente e pegar o lixo? Olha, o correto é que a gente quer esse abrigo de lixo ele seja voltado para a via. Ah, tá. Porque Então o isso caminhão vai facilita. parar aqui. Porque às vezes, dependendo da carga que você tiver, se tiver aqueles aqueles containers, né? O caminhão ele consegue a pessoa, ele tira dali de dentro, engata no caminhão ele joga, depois ele só volta o container para dentro. Eu fiz uma estrutura mesmo, professor, com paredes e Mas grade mesmo. tem que ser feito dessa forma, tem que ser coberto justamente por uma questão de limpeza, higiene, que tem que ser piso lavável, você pode ir lá e lavar mesmo. Tá. Aí, deixa eu ver qualquer outra guarita aqui. Professor, uma Qual a dúvida. necessidade Esse de tanta abrigo de guarita? lixo pode ter abertura dos dois lados? Uma para frente Pode. para vir, que é Pode. para o caminhão tirar, e outra do fundo para a gente colocar. Fica mais Pode. fácil? Pode Ele ser? deve, é até mais fácil. Porque aí você faz o seguinte: lá de fora, você coloca um portão, por exemplo, aquele de correr, né, com grade. O lá de dentro, você coloca só uma portinha, né, que você abre e joga dentro do container, os sacos. É até mais fácil. Tá, beleza. Vou colocar outro círculo. Dá uma olhada nessa quantidade de guaritas. Às vezes não tem necessidade de tudo isso, não. Eu coloquei 3 guaritas, professor. Tá louco. Foi 3. Um é pro carro que vai sair, pro carro que vai entrar aqui. E aqui Eu acho que não precisa dessa. Não vejo necessidade dessa. Não vejo essa necessidade. Pro terreno, Às pro vezes, subsolo. às vezes é aquele tiquezinho, né? Tem a cancela, né? Aí o cara vai lá. Exatamente, o tique da cancela. Exatamente, professor. Não, porque aí eu servi como guarita já direto. é a maquininha, cara. O cara só pega na maquininha e vai embora. Coloca na maquininha e vai embora. Paga lá dentro. Se for pago, paga lá dentro. Tá. Beleza? Vou deixar só uma guarita, né? Joia. Tiago, como está seu trabalho? Professor, estou com um pouquinho de dúvida na relação dos pilares também, mas prestando atenção na conversa aí, eu queria saber, eu coloquei 6 pilares, porque 6 pilares de 80 por 80. E a escada também, a circulação vertical, vai ser estrutural. Aí eu queria mostrar também para vocês aí. Beleza. E tirar essa dúvida. Tá. Se eu puder... Oi, professor. Não, pode falar. Deixa a Gabi terminar e aí eu já até coloco vocês já como... Agora. Beleza. Vai lá que eu já vou liberar para o Tiago. Então, professor, para esse daqui é o subsolo 1. É o subsolo 1. Aqui que o carro vai entrar, professor, vai ser ida. Aí ele vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Dá para estacionar, pode voltar. Fazer essa volta aqui. E os que vêm de baixo. No caso, esse daqui é o primeiro subsolo. E esse daqui é para descer, para ir para o segundo. Então, sobe e o que desce. Aqui. Aí ficou... Eu vou pedir para você pensar numa seguinte situação, tá, Gabi? Pensa num fluxo onde o veículo, onde que você está com as pistas aí, que evite esse vai e vem de veículo. Então, por exemplo, você está nessa parte... Deixa eu até dar um print na tela. Não, deixa lá no estacionamento. Eu vou dar um print. Deixa eu colocar bem. Assim?
Ou assim? Tá bom. Tá bom, assim tá bom. Deixa assim. Eu vou dar um print na tela e vou colocar aqui no Part. Vou colocar aqui para... Deixa eu só colocar a minha apresentação aqui. Tá, vou sair. Aí sai um pouquinho. Sair. Eu vou colocar aqui só para a gente ver se... Beleza. Estão vendo o estacionamento, né, dela? Dá para ver. Ok? Estão vendo? Sim. Então, o que acontece? Toma muito cuidado com isso aqui, ó. Aqui você falou que a entrada é por aqui, né? Aham. Então, olha só. O cara vem, aí aqui ele vem e vai. Então, assim, imagina o fluxo de veículos dando volta aqui. Às vezes você pode pensar da seguinte situação. O carro entra, ele vem aqui. Isso aqui cabe se tornando apenas uma mão. Esses pedaços, tudo bem, né? Então ele vem, entra aqui, vai, aqui, volta. Vem, volta. Isso aqui, ó, ele fica apenas uma mão. Ele não pode vir e voltar. Ele só faz isso. Vem, volta, volta. Ou, tem uma vaga lá atrás que eu não quis. Então eu volto aqui e dou o balão. Que essas vias aqui, essa e essa, só deixa ela apenas uma mão. Porque senão, o cara tá entrando aqui e tem um outro querendo sair por aqui. Imagina o cara virando. Então, não. Aqui, ó, é mais tranquilo. Ele vem aqui, vira, vem e vai embora. Ele quer descer para o segundo subsolo direto? Ok. Ele vem aqui, vai, desce e volta para o outro subsolo. Tudo bem? Então, estacionamento, gente, toma muito cuidado com o fluxo. Observe, por exemplo, estacionamento de shopping. Eles nunca ficam fazendo vai e vem. Você sempre vai para um percurso. Tem uma vaga. Você dá a volta para você chegar naquela vaga novamente. Nunca ela vai ser mão e contramão, principalmente nas principais. Isso facilita até em questão de espaço e questão de manobra. Tá bom? Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Professor, posso te mostrar depois os outros dois? Também para o senhor ver se está bem também? Sim. Questão disso, porque de mão. Não, ok. Esse aqui é bicicletário? É. Baixo bicicletário, ele seria interessante lá em cima, fora da garagem. Fora? Tá? Fora da garagem. Justamente porque o cara chega, é mais fácil para ele parar, ele não vai ter encontrar com veículo, circulando veículo e bicicleta. Então, deixa a bicicleta num lugar mais fácil, mais tranquilo, que você coloca ali na parte de cima, próximo ao restaurante, né? Que a pessoa vai lá e tranca a bicicleta dele. Tá? Certo. A não ser que a pessoa, eu tenho uma vaga aqui, né? Eu quero parar minha bicicleta na minha vaga, aí tudo bem. Mas caso contrário, deixa tudo lá em cima, que é melhor. Né? Moto também, eu acho que você pode deixar isso em um lugar o mais fácil, né? O mais próximo da entrada possível, né? Para evitar que a moto tenha que fazer toda essa circulação, né? Então deixa ela mais próxima, porque ela entra, ela sai também. Tá bom? Tá. Beleza, pode colocar lá a apresentação de novo. Peraí, deixa eu só colocar minhas bolinhas aqui, professor. Que agora eu não tenho um monte de bolinha. Tá. Aí, subsolo 1, aí subsolo 2. Só confirmar. Subsolo 2. Aí, dá pra ver o sentido das vias, professor? Aqui? Aqui ele vai... Tá, ele tá descendo daqui, ele vai entrar aqui. Aí vai ir... Aqui também ficou de aí duas é o seguinte, mãos. Só um pouquinho. Essa rampa, ela continua descendo? Continua descendo. Aqui, bem aqui, professor. Aqui tem um patamar, professor. Aí, aqui só desce. Aqui só desce. E lá do outro lado só sobe. Só sobe. Tudo bem então, tá tranquilo. Mas nesse caso aqui, a pessoa sai daqui e sobe. Mas você tem que tomar cuidado justamente nesse carro, que ele entra aqui, ó, para ele subir, aqui, ó, aí embaixo. Esse? Isso. O carro tá entrando aqui para subir e às vezes tá vindo um carro aqui lá de baixo. Dá para pôr cancela, professor. Porque é o seguinte, você tá vendo onde que você colocou essa linha bem aqui, ó, do lado esquerdo? Essa linha. Essa aqui.
O que acontece? Deixa eu pegar um pedaço de papel ali, só um instante. Professora, a inclinação dessa rampa, só para o senhor saber, ela ficou com 17,6% de inclinação. Deixa eu só tirar minha tela linda e maravilhosa aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não, peraí, professor, eu acho que tá na minha tela. Peraí, deixa eu sair daqui. Bom. Aí, saí. Ó, estão vendo essa rampinha aqui? Uhum. Esse é um carro, tá? Sim. Tenta entender que é um carro. O que acontece? O carro tá subindo aqui. Quando ele chega nesse patamar aqui, ó, o carro, ele tá olhando, a pessoa tá olhando para cima. Aí o outro carro tá passando bem aqui. Esse cara não consegue enxergar o cara que tá aqui. Então, o que eu aconselho? Que esse patamar, ele seja às vezes maior, que o carro já esteja inteiro em cima do patamar, que aí ele consegue enxergar o outro na hora de sair. Não sei se eu fui claro. Sim, professor. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Ou alguém não entendeu? Entendeu, né? Então toma muito cuidado com isso. Isso acontece, eu acho que eu até expliquei esses dias atrás, em calçada, né? Que o carro ele tem que entrar, senão ele não consegue ver. Ele atropela a pessoa. Tá? Mais alguma coisa, Gabi? Já acabei de ajustar, professor. Deixa eu Beleza. colocar só mais uma bolinha aqui. Joia. Para mim não esquecer de arrumar os outros. Tiago, quer tentar abrir o CAD aí? Posso tentar aqui. Você faz assim. Vai no. Tem desativar câmera, ativar modo, aí tem compartilhar. O seu tá aparecendo compartilhar agora? Tá aparecendo. Então você clica em compartilhar, ele vai abrir os programas que você tem aberto. Procura o programa que você quer abrir e clica nele. Acho que deu. Ah, beleza. Já estamos vendo ele. Uhum. Então, essa aqui seria a parte do meu térreo. Eu coloquei as 20 lojas, né? Ok. Porém, eu esqueci de um pequeno, importantíssimo detalhe, que são os sanitários, que eu vou ter que repensar depois nisso. Então, ficou assim, essa aqui é estrutural, né? A escada enclausurada. Certo. Coloquei um DML aqui, um elevador de carga de serviço. Coloquei 4 elevadores sociais que também podem ser usados para o restaurante, que eu quero o restaurante lá em cima. Que eu quero deixar assim, seria essa parte aberta em cima, com os 2 restaurantes, um de cada lado, e aqui a área de convivência, né? Entendi. Então, a minha dúvida maior seria assim, eu tenho esses 6 pilares, que são 80 por 80, aqui tem 8 metros e aqui tem 9 e pouco. Então, eu queria saber assim, se lá embaixo, aqui vai ser térreo, né, para Avenida 15, e aqui seria subsolo para Coronel Duarte. Então, eu queria saber se eu poderia colocar pilotis somente aqui embaixo na área de estacionamento, embaixo do coisa aqui. Porque eu usaria também o restante do terreno para estacionamento, né? Não usaria só subsolo, não. O que você está falando em relação aos pilotis, essas lojas, elas ficariam embaixo desse pilotis, seria isso? Não, seria em cima. As lojas ficariam em cima, né? E embaixo aqui, onde seria o subsolo da 15, seria os pilotis somente para a sustentação do prédio inteiro, né? No caso, só que somente esses aqui subiriam até o topo.
Aí, no caso, o que eu te sugiro? Sim. Como você tem um vão que não é tão pequeno, você pode fazer da seguinte forma. Trabalha um pé direito. Você pensou um pé direito de quanto aí nesse estacionamento? Desses pilotis? De até 3 metros. Aí eu Porque já sugeria o tem 2 seguinte, metros aqui, né? você tentar trabalhar, às vezes, o pilotis com o pé direito maior. Aham. Porque vamos supor que... Deixa eu tentar desenhar um negócio aqui. Sim. Só um pouquinho, já. Não resolveu muito o meu desenho, não. Mas é o seguinte, você tentar trabalhar com um pilar com um pé direito um pouco mais alto, você pode fazer essa ligação com uma viga mais espessa. Então você faz um fechamento dessa viga e ela vai receber toda essa estrutura e distribuir o peso dessa estrutura para esses pilares que são mais parrudos. Exatamente. São mais parrudos, que são os pilotis. Né? Você vai só fazer uma transferência de carga. Isso não é muito comum de usar, mas não é impossível de ser utilizado. Né? Que a gente faz transferência de carga por viga. É que às vezes pode acontecer isso aqui, ó. A lógica quando a gente trabalha é isso aqui, né? Que eu tenho o pilar, ele vai de fora a fora. E eu tenho as minhas vigas. O que pode acontecer? Eu posso fazer uma transição de pilar. Vamos supor, eu quero tirar esse pilar daqui, ó, e eu quero colocar ele do lado de cá, ó. Sim. Isso é possível? É. Mas eu vou ter uma viga, uma puta viga aqui. Não sei se é puta viga ou viga puta. Mas aqui, que ela vai ter para transferir essa carga. Transferir, nossa, exatamente. Vai ser uma puta viga mesmo. Tem que ser uma viga puta. Então, isso não é impossível. Né? Então, assim, quando você trabalha com o pé direito um pouco mais alto, você acaba tendo essa liberdade de você trabalhar essa viga e ela fazer essa transição. Não é comum, mas dá para ser feito sem problema. Com algum problema, claro, mas é culpa do engenheiro, né? Nossa, não. Então, mas aí daria para fazer. No caso, eu distribuiria ela aqui embaixo, no caso, embaixo de toda essa região aqui, que seria de piso, né? Aqui, dentro desse verde. E estaria lá embaixo. E tem uma outra situação também, né, Thiago? Você está colocando nas laterais toda uma estrutura que vai dar suporte a essa construção. Você fala aqui, né? Esse verde? Não, esse rosa que está lá de fora, onde está a escada e essas outras salas. Ela pode ter uma estrutura que essa carga que está sendo aqui no meio, ela passa para esses pontos. Então você consegue fazer essa distribuição de carga sem problema nenhum. Isso dá para ser feito. A maior dúvida era essa mesmo. Mas aí eu vou arrumar certinho com os sanitários e mostro na próxima. Beleza, não é impossível não, cara. Tá bem bom. execuível. Isso aí. Então era somente isso mesmo. Aí a opção de fazer aberto, não sei se o senhor viu no projeto de referência que eu peguei, eu mostrei que tinha um projeto da Zarra que era aberto assim. Eu acho isso muito legal. Deixa eu falar a minha visão, assim, pelo só esboço aí, né? É que você tem toda uma área de convívio embaixo, você tem salas aqui nessa circulação e tem toda essa visão aqui, não é? Isso. E tem essa troca de calor, né, de vento, por mais que Cuiabá quase não venta, mas só que essa proteção. Eu acho que funciona bem isso aí, cara. Eu acho legal. Colocaria uma casca de vidro aqui em volta, distribuir as salas mais ou menos assim, mas ainda tá faltando os sanitários, como eu falei antes. E eu quero deixar os sanitários também, como vai ser tudo de vidro ao lado, né? Eu queria colocar que nem eu coloquei aqui. Eles vai ser dentro, então eu queria ver se teria a possibilidade de fazer que nem eu fiz na escada, deixar
tipo, uma janela que saia assim, tampada, como se fosse um shaft, né? Será que teria como fazer isso? É que a janela, no caso, eu geralmente, nesse tipo de escada, eu deixo uma janela apenas como iluminação. Ah, sim. Eu não deixo ventilação, né? Porque ela é uma casa, ela é protegida, né? Então, assim, geralmente, até o vidro que eu utilizo um vidro chamado vidro aramado. Não sei se vocês conhecem. Vidro É um aramado. quadriculadinho. Não. Ele, na verdade, ele tem uma malha de aço dentro dele. Se você quebrar ele, aquela malha de aço segura, não deixa ele sair. Entendi. É que quando eu fiz um hotel no PA4 também, anterior, eu conversei com a Thalita, né? Aí ela falou para mim fazer a escada enclausurada assim. Eu achava que essa janela poderia ser aberta tipo basculante. Então ela é só um vidro fechado, é isso? Só um vidro fechado. Ah, entendi. Só um vidro fechado. Até mesmo uma questão de segurança. Imagina só, se ela é basculante, o prédio está pegando fogo, será que não tem a possibilidade de fumaça entrar pela janela? E a escada é para ser um local seguro, que a pessoa entre e consiga descer com segurança. Entendi. Tá? E toma cuidado, Tiago, em relação a essas peles de vidro, tá? Em relação à incidência de sol. Como você vai trabalhar isso aí? Aí é importante, eu acho que salientar, em relação ao tipo de vidro que você vai estar utilizando. Porque tem vidros, que é o tal do insulado, que ele tem uma... É como assim, é um vidro, aí ele tem uma placa de... Ele é como se fosse um... Ele tem um gás interno e tem um vidro novamente, né? Então ele impede que o calor passe de um ambiente para outro. Passa. A luminância vai passar? Vai. Mas o calor ainda ela pode segurar um pouco. Né? Então, às vezes, você pode trabalhar com elementos, às vezes, em algumas situações, com brises, justamente nessa sua fachada, para proteger um pouco em relação à incidência direta do sol. Então, eu vi lá em São Paulo, quando eu fui lá, né, na Revestir lá, tinha um prédio que eu peguei meio que referência, não consegui encontrar ele na internet, ele parecia ser um banco, né? E ele tinha alguns brises verticais, bem fininhos. Aí, tipo, vinha até metade, depois não vinha, entendeu? Dava continuidade, vinha quebrando, dando um desenho na fachada. Eu acho legal esse tipo de coisa, que às vezes tem algumas situações de fachadas que, com brises, que você pode movimentar essas brises. Então a fachada fica mutável, né? Então, se quando é um prédio residencial, às vezes, o cara quer fechado, eu quero o meu aberto, eu quero assim. Então, assim, toda vez que você passar na frente daquele prédio, ele vai ter uma fachada diferente. Né? Sim. Né? Isso é interessante também. Uma outra coisa, quando a gente fala em vidro, que é importante vocês pensarem, é como que o sol vai bater e ele vai refletir. Eu não me lembro qual que era a obra, eu acho que não sei se foi... Não lembro o país. Que passou na TV, né? Que tava derretendo os carros. Exatamente. O negócio batia, o trem ia lá acho dentro. Que era em Dubai até. Acho que era em Dubai, né? Era a minha última viagem para Dubai, eu não lembro muito bem. Pois é, ele era inclinado, né, para baixo e aí refletia bem nos pedestres. Bem nos pedestres. Então a gente tem que tomar cuidado justamente com essa angulação, né, de como que ele vai fazer. O Banco do Brasil, por exemplo, aqui no centro de Cuiabá, ali na na Getúlio Vargas, do lado do Cine Teatro, o sol batia lá e refletia lá no Cine Teatro, lá na frente do Cine Teatro. E ele é azul, né? Sei lá, não sei se eles colocaram azul depois. Não, mas eu acho que foi a partir do azul que começou a refletir. Né? Então, assim, às vezes ele protege o banco, mas não protege os pedestres. Sim. Eu lembro disso aí no meu tempo de office boy, né? Que andava muito ali no centro. Será que eu poderia também tirar isso aqui daqui, só aterrar esse pedaço? Deixar tudo 154? Tudo é proposta, Thiago. Tá. Vai da forma que você defender. Tá bom, então. Né? Tá bom? Por enquanto é só isso. Como faz para tirar? Beleza, Thiago. Ok. Mais só alguém? Parar de compartilhar? Já para? Aí você só... coloca só... É só que te colocar para parar de compartilhar. Bom que o meu Google tava falando comigo aqui.
falei alguma coisa e falou que não achou. De novo, professor. Não, aquela foi mais massa. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi. Eu não entendi. Vocês entenderam? Ninguém já estava entendendo, até o Google não entendeu. Não entendeu? Porra, se nem o Google entendeu, imagina eu que estou aqui do outro lado da tela, né? E aí? Evelyn, Gabi? Fala, Gabi. Só que o meu tá bem mais cru que o dos coleguinhas. Não tem problema nenhum. Eu acho que o objetivo é de trocar experiência aqui, tá? Deixa eu só alterar o seu aqui, Gabi, para colocar você como apresentadora. Pronto, agora você virou apresentadora. Na parte de baixo tem compartilhar. Aí você clica em compartilhar e abre o arquivo. Foi? Foi. Professor, Ó, o que eu fiz primeiro? Eu desenhei a forma primeiro, como eu tinha pensado. Aí, o que eu fiz? Tentei encaixar meu pré-dimensionamento e não tá dando certo. Por quê? O que eu quero fazer, né? 2 entradas para pedestre somente aqui na 15 e para veículos vai ser pela Beira-Rio ali. Só que aqui eu quero que tenha também eu quero que seja aberto para que aqui os usuários, quem passar pedestre e tudo mais, possa usar aqui como uma praça. E eu vou tentar usar o máximo possível o desnível para fazer terraços. E aqui, que eu deixei mais a área de restaurantes, eu quero fazer... Alguns aqui tem mezanino, então eu vou ocupar essa diferença de patamar aqui para nivelar eles, para não cortar muito o terreno. Aqui, nessa esquina aqui, eu queria fazer um restaurante fast food que pudesse ter delivery. Só não sei como que eu vou fazer o fluxo de veículos aqui. Porque aqui também eu deixei o meu DML delivery aqui. Ou drive-in? Delivery não, drive-thru, isso. Drive-thru, né? Olha só. Isso. Você já, só te interrompendo. Uma das coisas que seria importante, que a gente falou, como é uma galeria, é ter a transição de pessoas de um lado a outro, que a pessoa consiga circular dentro do seu edifício. Tá? Eu acho que isso é algo... No caso, a circulação seria por fora e aqui, ó, entre a recepção e o coworking, aqui eles poderiam transitar. Tipo, Okay, é um espaço coberto, aqui é compartilhado, mas vai ser o único que eles conseguem atravessar. Vai ser por aqui. Gabi, sabe o que você pode fazer? Desculpa, não entendi. Vocês escutaram o que o Google falou? O Google falou que não entendeu. Ele sempre dando dicas nas aulas. Não, ela é uma intrometida. Eu vou falar para mim, depois eu converso com ela melhor. Eu vou ofender ela. Vou falar que a Siri é mais bonita do que ela. O que acontece? Às vezes, para você ter... Como você tem tendo esse problema de... Eu pensei na forma e eu estou tentando encaixar esse meu pré-dimensionamento. Né? Então, às vezes, você pode pensar da seguinte forma. Eu tenho salas maiores em cima, tenho salas comerciais e tenho lojas embaixo. Né? Por que você não tirar isso do solo, essa edificação, né, que seja dos prédios, e essas lojas, você trabalha ela meio que soltas dentro desse pátio, desse seu pátio, vamos dizer assim. Porque aí você consegue, às vezes, uma interação desses ambientes. Não precisa que eles estejam interligados. Alguns têm que ter uma interligação, mas essas lojas, eu acho que dá mais uma cara de... Como se fosse uma praça, uma grande praça, que você tenha várias lojinhas, né, uma praça interna, igual você fez aqui, que dessa interligação. Né? Eu acho que isso pode funcionar até mesmo para soltar esse negócio dessa sua forma. Às vezes essa sua forma ela pode ir lá para cima, mas embaixo dá uma soltada nisso aí. Né? Porque aí você consegue trabalhar essa circulação.
Quando a gente faz o pré-dimensionamento, é muito mais para a gente ter essa ideia de quanto de área que eu preciso para determinado ambiente, né? Eu não quer dizer que ele tem que ser retangular, né? Não tem que dizer que ele tem que obedecer essa formazinha aqui, né? Então, assim, porque assim, você coloca um do lado do outro, mas você acaba não pensando na circulação. E a circulação é importante. Então, às vezes, você pode soltar isso um pouco, né, uma da outra, e trabalhar essas circulações. Então, por exemplo, você estava falando do drive-thru. Cara, tem um aqui em Cuiabá que ele é ridículo. Eu acho que é o pior drive-thru do mundo, mas ele funciona. É do McDonald's, ali da Fernando Correia, da Isaac Povas. Você já foi naquele Mac? Já. Pior drive-thru. Tipo, agora tá lotado. As pessoas ficam... Eu tenho ódio dele. Fica no meio assim, Mas ele é pequenininho, não é? Fica lotado. Por incrível que pareça, eu trabalho... Tipo, na quarentena tem engarrafamento só lá. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei naquela obra. Mas eu não era arquiteto da obra, não. Eu falando mal. Eu não era arquiteto. Não, eu trabalhava lá o seguinte, eu trabalhava na parte de segurança do trabalho. O que eu fazia? Toda semana eu ia lá, fazia uma lista de coisa errada, tirava foto e entregava para eles um relatório. Aí eles arrumavam. Na outra semana, a mesma coisa. Que ótimo. Como? Eu era o cara mais chato. Eu era o cara mais chato. Só ia lá, tirava foto. Tirava lá umas 40 fotos e fazia relatório. Arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso. Aí quando pegava os caras errados, eu ia falar, comia o rabo dos caras, não pode falar palavrão. Né? Então, assim... mas quando foi saindo do chão aquilo ali, que sai... Cara, é muito rápido as obras dele. É muito rápido. Aí eu falei assim, cara, como que vai funcionar esse negócio, cara? É minúsculo. Ele é muito pequenininho. Ele é muito... Porque a loja é pequena também. Né? E ela tem isso que eu pensei, porque a loja ali... eu pensei nele, vou falar bem a verdade, professor, porque ela é de 2 pavimentos. Então, esse aqui praticamente seria só a cozinha e o drive-thru. E aí, em cima, seria o restaurante que as pessoas, né, comeriam ali. Uhum. Aí você tem que pensar o seguinte, é sempre importante, às vezes, colocar uma mesa ou 2 mesas embaixo, ou senão você acaba tendo que colocar acaba tendo aquela situação do desenho universal, que a gente sempre conversa, que você tem que deixar que qualquer pessoa seja acessível, né? Aí, por exemplo, lá naquele McDonald's, por exemplo, tem um elevador. É ridículo, tem. Cara. Que não funciona. Todas as vezes que eu fui lá, nunca tá funcionando. Nunca tá funcionando. Então coloca lá, não, está com defeito hoje. Aí o PCD senta lá embaixo. Né? Porque é o seguinte, o custo é muito elevado. Eu estava falando um tempo atrás aqui, até mesmo do preço de uma plataforma elevatória, de 1,5 metro. Custa 30 mil reais. Então imagina, às vezes, dependendo do empreendimento que você tem, você coloca, a solução, vou colocar uma plataforma elevatória, legal. Mas assim, será que seu cliente tem essa grana para gastar? Então, assim, enquanto arquiteto, às vezes a gente tem que, resolver, ter soluções para que a gente não tenha que fazer um investimento tão alto. E fora que é um contrato vitalício com a empresa, né? Então, vamos supor, você coloca um elevador da Otis, por exemplo. Cara, o resto da vida você tem que ter dar manutenção para sempre. Exatamente, isso mesmo. É por isso que, quando a gente trabalha com edificação de interesse social, a gente não trabalha com elevador. Justamente por causa do custo. Tá bom? Okay. Beleza. É isso. Aí aqui no fundo que eu quero deixar o meu setor mais de serviços, eu coloquei vestiário, DML, daí aqui eu vou deixar já os espaços para lixo e os medidores também. E aí eu quero fazer minha doca aqui atrás também. Às vezes, vocês podem começar a pensar quando a sua edificação é muito fechadinha, pensa igual uma área de serviço de shopping. Você vê, na parte de restaurante, você vê os funcionários circulando para o lado de fora? Não. Não. Ele tem como se fosse um labirinto por trás. Eu ia fazer uma pergunta. Alguém já foi no motel, na parte de trás? Não. Motel? Mas assim,
os bastidores. Uma vez eu fui fazer um levantamento no motel e assim a parte de trás, que dá o suporte para os quartos, que é semelhante a um shopping, né? Porque você não vê o funcionário na parte de fora, né? Você na verdade você não vê o funcionário. Ele sempre tem um acesso externo. Mesmo. No fundo deles tem uma portinha de acesso ali, os funcionários, daí acho que eles devem entrar lá. Exatamente, entra, faz limpeza, tiver que fazer, eu sei. A parte de shopping é a mesma coisa. Então, às vezes, tem shopping que é praticamente um labirinto ali atrás, mas só que tem ligação com todas as cozinhas, lojas tal, justamente para não ter essa circulação de funcionários na parte da frente das lojas. Entendi. Então, às vezes, isso pode ser algo que você pode pensar, porque às vezes você pode pensar assim, eu tenho toda uma circulação, eu posso trabalhar brises, ou trabalhar grades, que o funcionário entra, até a parte de entrega de material, todo mundo entra por ali, tem o vestiário, e ele já entra para as lojas por trás, né? Principalmente na parte de cozinhas. Né? Então, você acaba tendo uma estrutura de serviço maior, mas só que as pessoas não conseguem enxergar de onde que o funcionário entra. Né? Ele não tem que entrar pela porta principal, né? Vamos dizer assim. Professor, e outra dúvida. Fala, Gabi. Gabi sabe. Outra dúvida que eu tava tipo, os restaurantes, eles têm que ter 2 entradas, no caso, para uma de emergência ou não? Olha, eu acho que nem é uma questão de entrada, eu acho que é uma questão de saída. Uma no fundo, talvez. Precisa? Você tem que imaginar o seguinte, quando a gente pensa em incêndio, o que mata? É o fogo ou é pânico? Pânico. É pânico. Então, fogo não mata. A não ser que você entre lá dentro do fogo. É pânico. Uhum. É a hora do desespero que a pessoa vai pisoteando um ao outro e a pessoa não consegue parar. Né? Uhum. É igual a escada da Gabriela, né? Se todo mundo fosse descer ao mesmo tempo, ia morrer tropeçando ali na escada. Ai, doutor. Nossa. É sério. Ia morrer todo mundo na escada. E a culpa ia ser sua. Nossa. Tá? Então, assim, às vezes você pode trabalhar numa fachada que, às vezes, tem uma porta que ela não é de acesso, mas ela é uma saída de emergência. Que tem aquela barra antipânico que você bate, ela abre e você vai para fora. Porque quando a gente está num local que está pegando fogo, você quer sair para fora. Às vezes, em determinadas situações, que até uma janela ela pode servir como rota de fuga. Vocês sabiam disso? Não. Você tem uma janela com o peitoril baixo. Você vai passar pelo corredor ou você pula ela? Eu pulo ela. Você pula ela. Pronto, você já está fora de risco. Então, ela pode servir como rota de fuga também. Entendi. Tá bom? Professor. Fala, Gabriela. Estou com uma dúvida no projeto dela. É você, Gabi, que está apresentando? Aham. Tá. Onde você vai colocar o seu estacionamento? No subsolo. Subsolo? Mas vai entrar por onde? Aqui. Tá. Aí você toma cuidado em relação aos pilares, tá, Gabi? Né? Como você vai trabalhar esses pilares, como ele vai lá para baixo para não te atrapalhar. Porque entrando por aqui, se eu fazer a rampa, descendo aqui, ele tá livre, ele não teria pilar. Uhum. E aí, estacionar aqui embaixo. Só não faz a entrada igual do shopping lá de Várzea Grande, não, tá? Tá bom. Ali é um perigo. Né? Acho que a legislação lá de Várzea Grande é diferente. Outra coisa que a gente não considerou, que essa região que tá esse terreno alaga, né? Muito, aliás. Coloca a bomba. Coloquei. Tem 4 bombas, professor. Coloca a bomba para tirar a água. A Gi conta que é o escamento perfeito ali nessa avenida. Perfeito. E não é? Horrível. Beleza, então, pessoal. Mais alguma coisa? Beleza, então, pessoal. Aí faz o seguinte, quem não conseguiu mandar atividade, tenta mandar para mim depois, porque aí eu já vou tentar lançar até o final dessa semana, tá bom? Eu tenho até o dia 5 para lançar. Dúvidas a gente vai estar conversando. Então,
Deixa eu tirar uma dúvida das matérias interativas. Elas não têm essa parcial, né? É isso mesmo? As interativas? Porque eu não achei o campo de fazer a prova bimestral. Então, deixa eu fazer o seguinte. Enquanto você tá... Eu vou perguntar para Paula agora aqui. Tá. Deixa eu mandar um WhatsApp para ela. Porque eu não sei te responder. E no informe que ela mandou, não ficou muito claro isso. Essa quer saber se tem prova bimestral, né? De interativa, é. Ela já até... Eu já falei assim, me tira uma dúvida. Ela diga. Tá rápida no gatilho aqui. Nossa, eu ia falar, já a professora é privilegiada, porque, né, aluno... Ops, ela tá gravando a aula, ai meu Deus. Que maldade. Ah, ela falou que tem no segundo bimestre. Ah, tá bom. Pode deixar, eu gravei aqui, você falou isso no 21 minutos e 30 segundos. Aí eu mando para ela. Que ótimo, obrigada, professor. Tá? Eu sou uma pessoa muito legal. Não é porque você sabe, né? Sabe por que ela me responde rápido? Porque eu sou o professor mais bonito do curso de arquitetura. Eu sou o único homem que tem. Então, é o que sobrou para a faculdade, meu filho. Que era eu e o Bassan. Senhor de homem, agora? Só. Chocada. Professor de topografia? Não, ele não é arquiteto, então ele não conta. Ah, tá. Então, era eu e o Bassan. O Bassan é mais bonito do que eu. Então agora eu sou mais bonito. Tá? Beleza, professor. Eu já falei para vocês por que o professor homem dá aula. Eu já falei para vocês, não já? Você falou porque você gosta de mandar, professor, já que na sua casa você não manda, você falou. Exatamente. É por todo homem dá aula por causa disso, tá? Se alguém fala assim, porque eu gosto. Não, eu não gosto de dar aula. Essa é uma profissão chata pra caralho. Eu dou aula porque em casa tem cachorro, é fêmea. Aí tem esposa, tem filha. Cara, todo mundo manda. Eu não mando em lugar nenhum. Então na sala de aula quem manda sou eu. Brincadeira. Eu gosto de fazer o que eu faço, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Então, vai desenvolvendo o projeto. Então, vai fechando o layout disso aí para a gente dar continuidade. Tá bom? Professor, nas lojas... Não, peraí. Antes de desligar... Oi. Fabiane. Não, vai, Gabi. Fala. Nas lojas que a gente coloca ali, por exemplo, eu fiz 4 modelos. Eu tenho que colocar o layout previsto para elas? Por exemplo... se eu pensar numa farmácia, você pode colocar pelo menos em algumas delas. Então, por exemplo, se eu vou colocar uma farmácia é obrigado a ter um ponto de água. Eu acho que, às vezes, todas essas lojas poderia ter ponto de água, às vezes até para lavar um pano para passar no chão. Não que tem que ter um banheiro, mas um ponto de água com uma pia tem que ter. Porque, por exemplo, sala de vacina em farmácia... Tem que ter. Então você acaba atendendo todo mundo. Qualquer tipo de empreendimento que precisar, essa sua sala comercial atende. Entendi. Bom? Ok, prof. Fala, Fabi. Tá, eu tô olhando aqui para eu calcular a área de estacionamento. E aí, nessa tabela aqui, aliás, eu quero saber se eu olho pela tabela da lei, né? Aí tem a parte de serviços. Qual que eu escolho? Porque tem hotéis. Qual que se encaixa? Tem hotéis, motéis, bares, instituições de ensino superior, creche. O que acontece? Nós temos vários empreendimentos em um só. O que eu posso levar em consideração para tentar chegar num cálculo? As salas comerciais, cada vez você vai ter estacionamento para essas pessoas que compram a sala comercial ou não? Às vezes pelo menos um, né? Porque vai ter funcionário, não? Então, às vezes não tem o dono da sala, né? Às vezes é um advogado, alguma coisa. Então você consegue, às vezes, pela quantidade de salas, você começar a dimensionar isso. Então, por causa das salas comerciais,
eu tenho que ter um por sala. Né? Corporativo, tanto. Restaurantes, eu vou utilizar cálculo de restaurante. Senão, a gente acaba trabalhando uma média de uma vaga a cada 40 metros quadrados. Aí você pode, às vezes, ficar superdimensionado. Então, é uma situação que você tem que analisar. Entendi. Então, realmente, não tenho falando específico, não sei o quê. Não, porque é isso, né? Eu vou falar shopping. Shopping é tanto, né? Mas só que não é só um shopping, não é só um shopping, né? Tem sala comercial. Sala comercial, ele é meio restritivo. Se a gente for parar para analisar, a gente pega a pior hipótese e trabalha em cima dela. Mas você consegue argumentar, falando, não, mas ela não é um shopping. Eu tenho tantas salas comerciais. Cada sala comercial tem uma vaga específica para ela. Beleza, tá entendi. Beleza. Obrigado. De nada. Gabriela, mais alguma coisa? Não, professor. Não? Beleza, então, pessoal. Valeu, professor. Valeu, tchau para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Amanhã eu já coloco essa aula também lá no Ava e baixo ela e coloco no YouTube. Aí me sigam lá no YouTube e aperto o sininho para receber as novas notificações do meu canal. Professor, quantos canais você tem? Eu só tenho no seu canal? 47. Minha meta até o final do ano é ter 50. Tá? Vai conseguir, professor. Minha meta é 50. Eu tava vendo lá como que faz para ganhar dinheiro com o YouTube. Você tem que ter mais de 1.000 pessoas. Então, assim, eu tô no rumo. Até 2040 eu consigo. Para aposentar, né, professor? Já para aposentar, já. Exatamente. E você tem que ter, eu acho que 4.000 horas de vídeo apresentado. Então, assim, toda vez que vocês não estiverem fazendo nada em casa, pega algum vídeo meu e deixa lá passando. Põe um vídeo da marcenaria lá que dá view, hein? Põe uns vídeos lá. Beleza, então. Se não der certo, eu vou fazer stand-up. Vai ser um arraso. Nossa, vai assustar todo mundo. Meu Deus. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.